Agora você sabe que decretar significa decidir. Aquilo que você está crendo já está decidido. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Vá para Hebreus 11:6 agora. Sem fé é impossível agradar a Ele. Você não tem como ativar a graça sem a fé. Veja, você é salvo pela graça através da fé. Então todas as outras coisas do céu estão nessa esfera. Precisa operar através da fé. Evidência das coisas que não são vistas. Então se você estiver tentando ver e não segurar na sua evidência, você vai ficar desencorajado. Você precisa tomar posse antes da coisa aparecer fisicamente. O seu direito de propriedade é espiritualmente legal por causa de Cristo e da cruz. A graça é simplesmente falando sobre a Cristo e a cruz e a ressurreição. Então a sua fé está tomando a rota do está consumado. O tempo chegou para o povo de Deus se levantar para seu lugar de direito comprado pelo sangue na vida. A fé e a graça te levarão lá. Nos meus estudos na escola sobre a graça apostólica, uma das coisas que um dos instrutores colocou em mim ele tem sido um apóstolo há muito tempo. Nós nunca andamos dessa forma antes. Eu quero isso anotado. Nós nunca andamos dessa forma antes. Eu não vou mencionar tudo, mas tem tantas coisas que estão loucas acontecendo. Depois a segunda coisa o calor da batalha está intensificando. Em outras palavras, eu vou usar uma palavra que vai dar uma revelação. Covid, homossexualidade, transgênero, todas essas palavras, essas coisas que estão acontecendo, e eles querem que a igreja aceite isso. Mas nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que uma doença vai nos tirar do jogo. Não podemos aceitar. Nós temos que lutar o bom combate da fé. Não importa como esteja aparecendo, como você esteja se sentindo, qual relatório você tem recebido. Você precisa se mover mais adiante em outra esfera, tá bem? A terceira coisa, as ondas do engano, da manipulação, da bruxaria já entraram na vida, presta atenção agora, na vida e no governo da igreja. Na vida e no governo da igreja. Se o governo espiritual não estiver no lugar certo, a estrutura organizacional não consegue manter a igreja ou você como cristão em poder. Tecnologia não consegue fazer isso, o governo não consegue fazer isso, é preciso que seja no mundo espiritual. O quarto, o tempo no qual estamos vivendo é um tempo específico de separação e julgamento. Você vai ter que se separar de algumas coisas. E se alguma coisa é errada, ela se auto-julga, se você está andando na justiça. E depois, a razão pela qual eu tenho como objetivo ensinar vocês aos domingos por muito tempo já, e nas orações que temos orado sobre a atmosfera sobrenatural, uma nova onda de poder sobrenatural em breve será visto manifesto na igreja. Eu vou ler algo para você aqui. O poder de Deus será liberado através da revelação e dos dons de poder da forma mais sem precedentes. Sinais sobrenaturais e maravilhas romperão na vida da congregação. O mundo ficará chocado quando a igreja real se levantar. E você será parte disso, através de estudar aqui. Essa noite eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Preste bastante atenção, porque nós vamos acima da mente e acima do tempo hoje à noite. A mente e o tempo têm te governado tempo suficiente. Nós vamos, não dimensão, nós vamos para outra esfera, ok? Em Efésios 2:8, tem uma frase muito poderosa falada. E eu quero que você anote aí agora, desenvolvendo a fé de decreto de favor. Desenvolvendo a fé de decreto de favor. Duas palavras se encontrarão essa noite: fé e graça. A graça, na verdade, significa que é o favor de Deus. E significa, ouça, eu quero que você ouça isso,
que já está feito. Já está feito. Então, às vezes, nós tentamos fazer tanto esforço para fazer as coisas acontecerem, mas o que nós temos que fazer é receber. E se não acontecer fisicamente, se não acontecer num tempo específico esperado, não se preocupe, já aconteceu. Então, tem coisas que estão tentando fazer você acreditar que não estão acontecendo, mas se já aconteceram, estão lá já. Você me entende? Então isso vai te ajudar, porque você pensa que eu não passo por nada. Eu não falo sobre o que eu passo. Eu não vou ligar 1000 pessoas pedindo para orar para mim, nunca coloco meu nome na televisão, ora pelo apóstolo Thompson, por favor. Não, não. Algumas pessoas podem orar em outra direção. Você não vai querer muitas pessoas orando por você. Ore por você mesmo. Ele diz aqui, desenvolvendo favor, a fé de decreto de favor. E eu te falo, isso tem que ser isso é acima da minha mente. Nós vamos acima da esfera da mente hoje à noite e acima do relógio. Esses dois têm te impedido, o tempo e a mente, roubando você de muitas vitórias. Ok? Agora, em Efésios 2:8, note o que ele fala, porque pela graça, quando eu falo graça é favor. E ele fala sobre a cruz, sobre Cristo, onde a sua fé tem que estar, em Cristo e na cruz, certo? Porque pela graça você é salvo através da fé. Agora note aqui, porque pela graça você é salvo através da fé. Então essa frase vai trazer bastante revelação numa outra esfera de viver pela fé. Já está consumado, mas não consegue manifestar sem a fé. Em outras palavras, a fé faz com que a graça opere na sua vida. A graça não consegue operar automaticamente. É preciso que haja a fé misturada com ela para fazer com que as coisas aconteçam. Você entende isso? Então agora é duas palavras intercambiáveis agora. Favor e graça. O favor de Deus já é seu. Mas você precisa ativá-lo através da sua fé. Então é por isso que o Senhor quer que a gente fale sobre isso, desenvolvendo fé de decreto de favor. Vou mostrar algumas coisas para você essa noite. Pela graça você é salvo através da fé. Você vê, isso não é de você mesmo. Então pare de tentar fazer acontecer por você mesmo. É o que? É um presente de Deus. Oh meu Deus. Então todas as minhas libertações, todas as minhas vitórias, todas as minhas orações e todos os meus pedidos a Deus são presentes de Deus, que já são meus. Ok? Agora vamos ver um outro versículo que vai substanciar esse mover para uma outra dimensão, outro nível. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, nós vamos olhar ali. Ele vai nos colocar numa outra posição de favor e de fé. No versículo 20 de Gálatas 2 diz: eu estou crucificado com Cristo. Portanto, eu vivo, mas não mais eu, oh meu Deus. Não mais eu. Por que você está tendo tanta luta com essa coisa? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, o que ele diz? Eu vivo pela fé do Filho de Deus, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora veja no versículo 21. É isso aí que o problema entra. Ele diz, o apóstolo disse, eu não frustro a graça de Deus com a mente e com o tempo. Quantos de vocês são culpados? Ok, é por isso que estamos crescendo, não frustramos a graça. Porque se não parecer que está indo bem no corpo, não significa que não está funcionando. Se não estiver aparecendo bem nas finanças ou na sua família, não significa que não está funcionando. Dê as situações, eu não quero usar a palavra tempo, dê as situações fé para poder trabalhar. Eu penso que nós colocamos tempo no lugar da fé. E você não pode fazer isso. Todos nós reconhecemos isso. Nós somos humanos, todos já fizemos isso. Porque não aconteceu hoje, ou não aconteceu 3 semanas depois, sabe? Eu estava olhando uma das cantoras muito famosas na TV, e eles falaram que ela teve um câncer na tireoide, e eles deram a ela 3 anos para viver, e esse é o 11º ano.
que ela está ainda vivendo e cantando. Então, não desista quando alguém desistir de você. Deus não desistiu de você. Dê a Ele louvor. Eu disse, dê a Ele louvor. Ele vai fazer acontecer. Ele está fazendo acontecer, mas você não pode ser guiado por tempo nem pela mente. Deixa eu terminar de ler aqui. Você vê o que o versículo 20 fala, né? Agora veja o versículo 21. Eu não frustro a graça de Deus. Veja, você pode frustrar a graça ou você pode ter fé na graça. Muitas vezes nós frustramos a graça porque nós não entendemos que a graça significa que já está feito. Qualquer frustração que você tenha, você está frustrando a graça. Veja, e você precisa voltar para a fé. Agora, vamos olhar 3 versículos em Hebreus 11, é o capítulo da fé. A gente vê os heróis da fé ali. Vamos ver 3 versículos ali, depois nós vamos começar a trabalhar. Hebreus, capítulo 11. Eu vou usar 3 versículos, não serão em ordem. Regularmente é 1, 2, 3, mas eles nos darão um ponto claro, mais claro, antes de entrarmos em algumas coisas. Agora você sabe que decretar significa decidir. Então, você tem revelação suficiente e entendimento suficiente quando você está operando na fé para saber que aquilo que você está crendo já está decidido. Você simplesmente tem oposições que estão tentando você acreditar que não está funcionando, mas é por isso que temos que andar pela fé e não pela vista. Você entende isso? É uma vida de fé que nós estamos vivendo. Então, a carne e a esfera dos sentidos tentam nos agarrar, mesmo quando estamos com a Bíblia nas nossas mãos, nos dizendo, não está funcionando. Ele está mentindo para você. Veja. Agora, em Hebreus 11, 1, a maioria de vocês conhece esses versículos, esse versículo de cor, na mente. Agora, a fé é a substância das coisas, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Você vê isso? Agora vai para Hebreus 11:6 agora. Sem fé, mas sem fé é impossível agradá-lo. Você não tem como ativar a graça sem a fé. Veja, você é salvo pela graça através da fé. Então, todas as outras coisas do céu estão nessa esfera. Precisa ser operado através da fé. Você vê isso? Ok. Agora, ele diz, ele te fala o que é a fé. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. As evidências das coisas que não são vistas. Então, se você estiver tentando ver, e se você não se agarrar à sua evidência, você vai ficar desencorajado. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não são vistas. Veja, se você precisa ver, você não está operando pela fé. Você precisa tomar posse da coisa antes dela aparecer fisicamente. Você entende isso? Porque o seu direito de propriedade é espiritualmente legal, por causa de Cristo e da cruz. Já está pago. O que acontece? A graça está simplesmente falando Cristo e a cruz e a ressurreição. Significando, está consumado. A graça é João 19:30. Está consumado. Então a sua fé está pegando a rota do está consumado. É por isso que é chamado de fé. E depois, em Hebreus 11:3, através da fé, nós entendemos, oh meu Deus, sem fé, você não vai entender. Eu falei com um homem de 93 anos hoje, e ele falou para mim, Senhor, porque ele quebrou o quadril, ele falou, Senhor,
O Senhor fez tantas coisas por mim, por que eu quebrei o quadril? O Senhor falou, vai fazer só o que eu mando você fazer. Eu tenho mais coisas para você. Então, ao falar com ele, ele continuou falando. 93 anos, ele continuou falando para mim, eu sou um homem abençoado. E eu notei, o irmão Ray aqui na igreja, tem 92 anos, toda hora fala, eu estou bem, estou abençoado. É melhor vocês começarem a falar isso. Eu sou uma mulher abençoada, diga isso. Diga isso. Fale para você, não importa o que esteja acontecendo. Veja, algumas coisas podem estar indo de errado, mas você pode ainda falar, eu estou bem, sou abençoado. O joelho esquerdo pode estar doendo, mas você fala, eu estou bem, sou abençoado. É dessa forma que a fé fala. Agora a mente fala diferente. A mente diz, eu estou com dor. Deus me deixou, cadê Deus? Vocês todos conseguem se identificar com isso, né? Eu também consigo. Ok. Agora veja no versículo 6 novamente. Mas sem fé... versículo 3. Versículo 3. Através da fé nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, para que as coisas que são vistas, elas não foram feitas com as coisas que aparecem. Agora, ao desenvolver a fé de decreto de favor, lembre-se que você decretará algo e a luz brilhará sobre ela, ok? Faça anotações. O tempo chegou para o povo de Deus se levantar para seu lugar de direito comprado pelo sangue na vida. A fé e a graça te levarão lá. O tempo chegou para o povo de Deus se levantar para seu lugar de direito comprado pelo sangue na vida. E você faz isso com a fé e a graça. Aqui tem algumas coisas que vão ser exigidas. Favor e duas palavras, graça e a luz de Deus serão um na sua vida. Agora preste atenção no que eu vou falar. Com a revelação correta do decreto, você está a ponto de sobressair para a glória de Deus. Não importa o que o clima esteja, como esteja o clima ou a atmosfera, não importa o que o mundo esteja fazendo, você vai sobressair para a glória de Deus. Porque ele disse que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. A igreja não tem andado nisso. Nós temos nos misturado com o mundo. Eles é quem tem que estar se misturando conosco, porque nós temos a mensagem, certo? Ok. Onde nós estamos agora, a mente e o tempo não conseguem nem se igualar com onde você está indo, porque você está vigiando numa esfera divina. Todo mundo fala esfera divina. Eu quero que você pense nisso. Você não está viajando na mente e no tempo, você está viajando na esfera do espírito, da fé, na esfera da graça, entrando em harmonia. Ok? Ok? Esfera divina. Você tem que voltar para treiná-los, treinar sua mente e treinar o seu tempo. Você tem que voltar para treiná-los porque eles não conseguem alcançar com a esfera, eles não conseguem alcançar a esfera da fé. Ao invés de você deixá-los governar sobre você, você é suposto a ser ungido o suficiente com o Espírito de Deus para governar sobre eles e não ir pelo que você sente, nem ir por fatos. Você fala para eu não ir pelos fatos? Não, claro que não, porque os fatos, na verdade, eles não são a verdade. Ele não disse que os fatos te libertarão, ele disse que a verdade te libertará. Então, a palavra de Deus é a verdade. Não está lidando com fatos, é a verdade. E se é a verdade, já está consumada. Ok? Nem as promessas, nem as bênçãos e nem a unção, pega isso agora, são automáticas. Nem as promessas, nem as bênçãos, nem a unção são automáticas. Agora, só porque você tem um versículo não significa que você é ungido. As promessas, as bênçãos
E a unção obedecerão você, se você estiver funcionando corretamente. Ele criou as bênçãos para te obedecerem. Ele criou as promessas para obedecerem você. As promessas de Deus te obedecerão, porque Ele te deu as promessas dele. E se você obedecer o que Ele manda você fazer sobre as promessas são obrigadas a te obedecerem. É por isso que Abraão falou que estava completamente persuadido que aquele que prometeu também era capaz de fazer acontecer. Romanos 4, 21, 22. Agora vamos para... Eu vou tentar mexer em 3 pontos aqui rapidamente. Decretar significa decidir. A partir de ter a revelação sobre o que Deus providenciou através de Jesus Cristo e a cruz dele, e sabendo que você é um participante disso. Deixa eu ler novamente isso, porque isso é Gálatas 2, 20 e 21, bem ali. Decretar significa decidir. E você não pode decidir, simplesmente decidir. Você tem que ser a partir de ter a revelação sobre o que Deus providenciou através de Jesus e da cruz dele. E sabendo, aqui isso é muito importante, você sabendo que você é um participante disso tudo. Sim, você é um participante disso tudo. Como você sabe? Pela fé. Isso é Gálatas 2, 20 e 21. Eu estou crucificado com Cristo, mas não eu vivo mais. Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí depois ele fala, no versículo 21, ele diz, eu não frustro a graça de Deus. Frustrar significa o quê? Alguns de vocês já ficaram frustrados aqui? Sim. Se você nunca ficou frustrado, você não está vivo. Porque tem algumas coisas frustrantes acontecendo agora. Mas você vê, você não vai querer frustrar a graça. E como que você frustra a graça? É quando você não está operando na fé. Porque a fé é a única coisa que faz com que a graça funcione. A graça, na verdade, significa, obrigado, Espírito Santo, a graça significa já está pago. Todas as bênçãos, todas as promessas, todos os seus desejos já estão pagos. Mas somente a fé consegue ativá-los. Aí vem aí as emoções, elas te dão as mãos a você todos os dias. Você, quem conhece aqui sobre emoções? E a carne? E o seu melhor amigo, que não tem unção. Ô, menina! Ô, meu Deus, sai daqui. Você não é da igreja Word of Life Christian Center. Nem vem falar comigo. Não, porque você pensa que todo mundo vai para a igreja, você pensa que todo mundo, nós somos um grande grupo. Não, não. Tem uma diferença. Você fala com algumas pessoas que vão à igreja e começa a falar um pouco mais profundo no nível de revelação, a pessoa olha para você. Não, a gente não faz isso na nossa igreja. Eles não oram em línguas? Então tem um nível, uma esfera que eles não chegaram ainda. Eu não estou colocando eles para baixo. Eles vão para o céu, mas eles não vão operar no céu aqui na terra como deveriam. Ok? Abra em 1 Coríntios capítulo 2. E eu quero falar para você novamente, prepare-se para demonstrações que você nunca experimentou antes. Quando você começa a decretar, você vai operar nessa... Você desenvolve a fé de decreto de favor, você vai começar a ver coisas que você nunca viu antes. Prepare-se para demonstrações que você nunca experimentou antes. 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Você vê, você não vai operar nas demonstrações com pregação regular. Você não vai operar se você está operando através de uma agenda mundana, em outras palavras, a mesma coisa de sempre, das antigas. Você precisa de um mover do Espírito. Glória a Deus pelo mover do Espírito. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Ele tem a resposta para todas as situações. Louvado seja o seu santo nome. Ok. Aleluia. Prepare-se para demonstrações que você nunca experimentou antes. 1 Coríntios 2:9. Mas está escrito, o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, eu falei para você sobre João em Apocalipse 1:10,
Porque João estava no Espírito. Ele ouviu no Espírito. Ele viu no Espírito. Então, ele foi qualificado para conseguir ativar coisas no Espírito. Então, quando um cristão real está andando pela fé e operando na graça, o cristão mediano não o entenderá. Eles vão dizer que essa pessoa está ficando louca. Porque a maioria dos cristãos são supostos a serem cristãos, precisa ver algo. Você está ouvindo? Agora, veja no versículo 10. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus as revelou, essa palavra é importante, as revelou a nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Veja, então nós estamos falando sobre o Espírito da fé, operando no Espírito da fé. Não emoções, não fatos. Agora, naturalmente, para você entrar nessa esfera, você vai precisar ter pregação apostólica e profética. Veja, o seu aconchego vem do pastor. Ele anda com você, chora com você, abraça você, mas ele não vai te falar, isso aqui está errado. Você sabe como que você entrou nesse problema? Não, eu não quero ouvir, não, eu não quero ouvir isso, pastor. Não, eu não tenho nada a ver com isso, foi tudo o diabo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou nessa condição porque o diabo me odeia. Não, não, o diabo não consegue entrar na sua vida a não ser que você dê a ele permissão. Então, pare de mentir em cima do diabo. Para de tentar encontrar desculpa para não fazer o que você é suposto a fazer. Se de alguma forma ele entrou na sua vida, de alguma forma você se submeteu a ele. Arrependa-se. Você sabe que você disse aquela coisa. Aí você tem essa contaminação e você não quer se arrepender. Você continua tentando justificar, eu tive o direito de falar aquilo. Prepare-se para demonstrações que, ao operar nesse tipo de fé de decreto, você vai decretar o favor e você vai saber que já está feito. Você vai mover numa outra esfera de viver. E não simplesmente orar por 50 horas. Não tem nada de errado com isso. Mas você precisa ter respostas. Algumas coisas precisam ser diferentes. Todas as promessas de Deus são sim e amém. Eu estou dizendo amém essa noite para todas as coisas. Estou dizendo amém para todas as coisas que você tem crido em Deus. Amém. Amém. Você já disse amém sobre essas coisas? Você tem orado sobre essa coisa, mas nunca falou amém? Você nunca disse amém? E assim seja. Você é aquele que tem a autoridade. Você está lidando com algo? Vai lá, coloca o versículo que o Espírito mandou colocar lá e depois fala amém. Veja, quando toda a dependência fica em cima do púlpito e você não reconhece que você tem o poder, você não sabe que você pode falar amém sobre as coisas você mesmo, porque você é um filho ou filha, fale comigo aqui agora, do Deus vivo. Você tem um reino vivo dentro de você, você tem uma fé viva dentro de você, você tem graça viva dentro de você, você tem misericórdia viva dentro de você. Você tem o amor de Deus dentro de você. Deus te ama. Diga, Deus me ama. Eu amo Deus. Eu sinto o Espírito agora aqui, falando dessa forma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você sabe, eu vou falar isso para você, para te convidar para uma outra esfera. O amor, o Senhor te ama, independente de qualquer coisa. Não importa quais sejam suas fraquezas, todos nós temos. Deus te ama mesmo assim. Quando Deus
permite o Espírito Santo te chamar para o arrependimento, ele está dizendo que o diabo está tentando roubar algo. Arrependa-se e ele não consegue chegar até você. Porque, por causa desse humanismo, por causa dessa casa na qual vivemos e dessa esfera dos sentidos, nós vamos cometer erros. Agora, você que não tem nenhum erro, vai ser o primeiro que eu vou orar essa noite. Porque no corpo físico você não vai ser perfeito. Arrependimento é para te colocar de volta no lugar certo. Deus sabe. Veja, o arrependimento apaga a rota de Satanás para dentro da sua vida. Esse homem de 93 anos falou para mim, o Senhor falou para ele, simplesmente arrependa-se. Ele nem sabia o que era para se arrepender. Ele falou, Senhor, eu me arrependo de tudo. Quando ele se levantou um novo homem. Ele está comigo há muito tempo. Ele é um grande homem. Ele é um grande homem. Ele é um grande homem. Antes de você decretar ou falar, já está decidido. Essa coisa precisa da fé para manifestar na terra. Veja, só porque você viu na Bíblia, não. A não ser que você tenha a fé construída dentro de você e opere na fé, a coisa não vai manifestar. Veja, a fé é um manifestador divino. A fé é uma manifestação do reino. A fé faz acontecer. Como você foi salvo? Se Deus pôde me salvar, um destruído como eu, o que mais ele não consegue fazer? Alguns de vocês também eram destruídos aqui. Vocês online, vocês eram destruídos. Eu era. Eu sei que nem todos vocês nasceram com um anjinho do bebê lá, anjo com 16 anos, anjo com 19 anos. Não. Eu sei que não foi assim. Deus salvou algumas pessoas aqui. Online também. Abra em Mateus 16, 18 e veja lá. Eu vou falar algo para ver o que o Espírito Santo vai fazer com isso, conosco lá. É Mateus 16, 18. E essa é um versículo, é uma revelação. Eu não vou ler todo o capítulo. E eu digo a você que você é Pedro. E sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja no versículo 19. E eu darei a você as chaves do reino do céu. E tudo aquilo que você amarrar na terra será amarrado no céu. E tudo aquilo que você desamarrar na terra será desamarrado no céu. Isso não é maravilhoso? Então aqui é o que eu quero falar para você sobre o decreto. Porque a igreja não entende muito sobre decreto. Porque eu estou pastoreando há muito tempo, eu não ensinei muito sobre decreto. Até que eu tive mudança para outra área. O decreto é abrir as janelas, as portas e os portais do sobrenatural. O decreto é uma chave sobrenatural para abrir todas as possibilidades do céu. Vocês não falaram alto o suficiente, deixa eu ler novamente. O decreto é abrir as janelas, as portas e os portais do céu, do sobrenatural. O decreto é uma chave sobrenatural para abrir todas as possibilidades do céu. Uau! Uau! Isso é Mateus 16, 18 e 19. Agora vamos para uma manifestação viva juntamente dessa linha que Deus Senhor me mostrou sobre essa lição. Abra em Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aleluia! Eu estava falando para minha esposa, eu não sei como esses pregadores conseguem terminar em 28 minutos, eu vou tentar. Minha esposa olhou para mim e falou, se você não acabou, você não acabou. Eu estava olhando os rapazes na TV
Eu prego 1 hora e 18 minutos. Eles pregam 28 minutos e 30 segundos. Mas isso aqui é poderoso. Eu quero que você veja. Vocês estão em Marcos 5. Talvez eu vou te falar o ponto antes de lermos para você conseguir ver mais claramente, ok? Começando no versículo 25. Mas eu vou te dar uma frase que o Espírito Santo me deu quando eu estava estudando e preparando para essa mensagem. Ela decretou a cura em Jesus, depois de todos e todas as coisas terem falhado. Um decreto, uma unção de fé de decreto veio sobre ela, mesmo que ela tinha passado por bastante coisas, sofrido, não ficou nada melhor, só ficou pior, mas aquela unção veio sobre ela. Foi uma fé de decreto, uma unção de fé de decreto. E uma certa mulher que tinha um problema de hemorragia há quanto tempo? 12 anos. Quanto tempo você está lidando com o seu problema? E ela sofreu muitas coisas com muitos médicos. Há quanto tempo você está lidando com essa situação? E gastou tudo que ela tinha. Quanto você já gastou? Não ficou nada melhor, mas ao invés disso ficou pior. Agora, aqui é a virada da forma natural e normal. Quando ela ouviu sobre Jesus, o que veio quando ela ouviu sobre Jesus? A fé. Quando ela ouviu de Jesus, ela veio, pressionou e tocou na veste dele. Porque antes de tocar na veste dele, ela falou algo. Porque ela disse, agora, você sabe que ela passou, você sabe que ela ficou pior. Se eu simplesmente tocar na borda das vestes dele, isso é um decreto, parceiro. Isso é, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela disse e depois tocou. Eu creio que quando ela disse aquilo, ele tocou nela. E tudo que ela precisava fazer era continuar. Pela fé, você entende? E, imediatamente, a fonte daquele sangue acabou, foi seco. E ela sentiu no corpo dele que ela foi curada daquela doença. E Jesus, imediatamente sabendo que virtude saiu dele, ela pegou. Ele virou na multidão e disse, quem pegou? Quem tocou minha roupa, minha veste? E os discípulos falaram, você vê a multidão empurrando você, mas não é a multidão que vai receber. Eles não decretaram nada. E disse, quem me tocou? E olhou e viu a mulher teve temor e tremor, sabendo que o que foi feito a ela, veio diante dele, se ajoelhou e disse toda a verdade. E ele falou, filha, não foi eu que fiz isso. Eu não posso fazer a não ser que você me deixe fazer. Filha, sua fé te curou. Vá em paz. E depois não volta. Fica completamente bem dessa doença. Você vê isso? Ela fez isso. Ela decretou primeiro. E depois ela agiu em cima do decreto dela. Meu Deus. Agora, se você olhar Marcos 11, 23... Antes de você dizer ou decretar, já está decidido. É preciso que haja fé para manifestar na terra. Deixa eu te dar isso novamente, ouça com bastante atenção. Antes de você dizer ou decretar, você tem que saber que já está decidido. Mas é preciso da fé para manifestar na terra. Então você está me dizendo que Deus colocou isso na minha mão, como as coisas vão ter o resultado? Você está me dizendo que Ele não consegue fazer sem mim? A fé é a única coisa que consegue ativar as promessas e a graça e as misericórdias de Deus. Mas você foi criado para operar nisso. Uau, Marcos 11, 23 é um versículo poderoso. Verdadeiramente eu falo, se você, todo aquele que disser,
para esse monte, seja removido e lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que todas as coisas que você falar acontecerá, ele ou ela terá o que quer que ele ou ela falou. Eu penso que isso é um versículo de decreto. Eu decreto essa montanha saindo da minha vida. Eu decido, porque Cristo pagou por isso na cruz. E ele ressuscitou do túmulo. Então, isso está ativado. E eu estou assentado com ele nos lugares celestiais agora. Eu vou te mostrar. Oh, meu Deus. Vá para Mateus capítulo 8. Aqui tem um decreto poderoso que precisa ser entendido agora, em Mateus capítulo 8, versículo 5. Um decreto poderoso. Louvado seja Deus. Você está vendo? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião e disse: Olha o que ele falou. Senhor, não sou mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Você vê, ele fez um decreto para Jesus. Você fala a palavra, você não precisa vir na minha casa. Se você falar a palavra, eu sei que ele será curado. É dessa forma que nós temos que falar. Porque eu sou um homem também. Você tem que entender a autoridade que você tem na fé. Nós temos que andar por aí com autoridade. Nós temos que parar de sermos bebês chorões e falar: eu sou membro de igreja, eu só vou à igreja. Não, você vai à igreja, você tem que receber combustível na igreja. Como essa noite, você tem que estar melhor amanhã. O quê? A fé é a parte principal da sua autoridade. Quando você sabe como operar na fé, quando você sabe assim diz o Senhor, e você crê naquilo, e você medita naquilo, e depois você fala aquilo, é dessa forma que temos que viver. Ele disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu sei como essa coisa funciona. Tenho soldados sob meu comando. Digo a um, vai, ele vai. Digo ao outro, vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Você vê isso? E ele faz. Tudo que você disser que tem que ser feito, será feito. Quando Jesus ouviu, ele maravilhou, admirou-se, disse aos que o seguiam: diz a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Meu povo escolhido, eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas. Isso não é triste? Onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião, olha o que ele disse no versículo 13. Como você creu, vá, como você creu, assim, e disse, né? Assim acontecerá. E o seu servo, na mesma hora, o servo foi curado. Na mesma hora, o servo foi curado. Decretar. Agora, eu quero falar 3 palavras aqui, mas eu quero que você pegue isso, essas 3 palavras. Decretar é discernir. Você chega num discernimento suficiente de saber como aquilo vai ser o resultado, porque a fé e a graça não podem ser impedidas. A fé na cruz, a fé em Cristo, a fé no que Ele fez, e você não pode ser impedido.
Deixa eu voltar para a introdução e eu vou concluir. Desenvolvendo a fé de decreto de favor. O tempo chegou para o povo de Deus se levantar para seu lugar de direito comprado pelo sangue na vida. Você não vai chegar lá sem decretar. Então, vai pedir, por favor, graça e a luz de Deus se tornando um na sua vida. Mas com a revelação correta do decreto, você está a ponto de sobressair para a glória de Deus. Vamos concluir com o Salmo 115. Se você está ouvindo, e eu sei que você está, e você colocar isso em prática, vamos para Salmo 115. Versículo 14. Você está pronto? Que o Senhor os multiplique mais e mais. Você e seus filhos. Vocês e seus filhos. Você vê isso? Ok, veja o que ele fala. Aleluia. Vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. Meu Deus. Ele te aumentará mais e mais. Levante, fique de pé. Levante sua mão, dê a louvor a Deus. Pense nisso agora por um minuto. Que você está saindo daqui com a fé de decreto de favor, a unção da fé de decreto de favor. Obrigado, Senhor. Agora, qualquer coisa que você está lidando essa noite, aqui e online, com o que quer que você esteja lidando, simplesmente pegue essa mensagem simples, aplique na sua vida. Não vá pelo que você, pela sua mente, nem pelo tempo. Opere na fé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam. E a evidência das coisas que não são vistas, a evidência das coisas que não são vistas, a evidência das coisas que não são vistas, a evidência das coisas que não são vistas. Não significa que não esteja lá. Então, com os cenários que surgem, os ataques na sua vida, não entre em pânico. Ore, louve e dê graças, porque já está feito. Você entende? Porque não tem nada aqui nesse ambiente ou ao redor das nações online que não esteja consumado. Ou eu vou dizer isso, eu vou, o herói vai vir. Todas as suas vitórias já estão consumadas. Diga, todas as minhas vitórias já estão consumadas. Diga, já estão consumadas na cruz. Então, tudo que você precisa fazer agora é acompanhá-la pela fé, para ter certeza de que você tem fé e graça andando juntas. Veja, muitas pessoas estão operando pela graça, mas não estão pela fé. Aí você frustra a graça. Você frustra a graça quando você tira ela do lugar certo. Como é que é tirar ela do lugar certo? A graça já chegou lá. Ela não está chegando. Então, nunca tem nada de errado com a graça. Cheque a sua fé. A graça não tem como operar sem a sua fé. E a sua fé não pode operar sem a graça.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso traz a graça junto com ela. Toda a palavra de Deus é cheia de graça. Você sabe que o Senhor quer que eu fale isso novamente. O Senhor te ama, independente de suas fraquezas. Isso não é maravilhoso? Porque eu não creio que tem nenhuma pessoa debaixo do som da minha voz essa noite que você está simplesmente praticando pecado. Você não estaria aqui. Não tem como você passar tempo aqui, ficar ao nosso redor se você está praticando pecado. Não, você pode sair, surgir a qualquer momento. Dá um passo para frente. Você vai para a igreja, fica dançando. Agora você chega numa igreja como essa aqui, pessoas santas. É perigoso ficar com pessoas santas. O que você disse? Veja. Eu tô bonito, eu sei que eu tô bonito também, mas por que você falou isso? Você não sabe que o apóstolo vai falar. Eu traria alguém para visitante na igreja, mas não sei que o apóstolo vai falar. Venha, Júnior.